Saudações, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um documentário, na verdade um episódio curtinho, tem cerca ali de seus 18, 20 minutos, falando de mistério. E de um lugar bem específico, que tem um nome bem interessante, como vocês viram aí, que chama o Vale dos Homens Decapitados. Esse vale ele fica no Parque Nacional Nahanni, no Canadá, e é uma floresta densa, intocada, que ela se estende por centenas de quilômetros. E esse território ele é famoso porque ele tem diversas fontes termais de enxofre, cânions panorâmicos e as cascatas da Virgínia, elas ficam nesse território do parque também. Mas tem muitos turistas que vão até essa área, mas não é por esses motivos que eu acabei de citar, não. É porque tem muitos estudiosos, pesquisadores que eles visitam essa área para tentar desvendar os mistérios em torno deste local com esse nome bem pitoresco. Então, sem mais delongas, eu vou deixar vocês curtindo aí o áudio do episódio e vou deixar aqui um abraço para o meu grupo de apoiadores, né? Tem o Saulo Júnior, a Ana Célia, o Flávio Fernandes, o Leandro, o Gabriel Andrade, o Joab, a Ju, o Cadu Bonfim, o Rodrigo Fernandes e o Wagner Melo. Então fica aqui o meu abraço para esse pessoal, que sem eles esses episódios não poderiam vir ao ar. Então, considere também fazer parte do grupo de apoiadores, que nesse grupo, além de você ter descontos exclusivos na loja de camisas do podcast, você fica sabendo em primeira mão das notícias mais quentes dentro do cenário ufológico. Então, tudo que a gente fala 2 vezes por semana ali no jornal das terças-feiras, né, com o Fenômeno, e no episódio das quintas-feiras, chega com antecedência nos grupos de WhatsApp. Então, fica ligado aí, o link sempre fica na descrição e considere se tornar um apoiador. A partir de R$5 você pode participar dos nossos grupos, né, do grupo de WhatsApp, por exemplo. Então vai ser muito bem-vindo ter a participação de vocês lá e ajuda um pouquinho também com a audiência, né, e a permanência do canal no ar também, beleza? Então fiquem bem, a gente se fala em breve, valeu! O Parque Nacional Nahanni, no Canadá, é uma área de floresta completamente intocada, que se estende por centenas de quilômetros. Esse vasto parque é famoso por suas fontes termais de enxofre, cânions panorâmicos e a espetacular Cascatas de Virgínia. Mas não é por esse motivo que muitos turistas, estudiosos e pesquisadores visitam o local, mas para desvendar os mistérios sobre um dos lugares mais desastrosos da Terra. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Se você ficou curioso, vem com a gente para dar uma olhada. A lenda do Vale dos Homens Decapitados, o início. Em 1898, um índio nativo da tribo Sulaimi entrou em uma taberna na cidade canadense de Fort Liard. Depois, enquanto comemorava o sucesso da venda do ouro, ele disse às pessoas com quem estava bebendo que havia areia de ouro na taiga perto de Nahanni do Sul. No mesmo ano, garimpeiros locais foram ao local em busca de ouro, onde eles acabaram desaparecendo. A polícia então encontrou seus esqueletos decapitados entre as rochas. Assim, pela primeira vez no vale, um caso de pessoa desaparecida foi registrado em um documento oficial. Os próximos personagens dessa história são os irmãos MacLeod. Em 1905, eles decidiram arriscar a sorte e ir ao misterioso local de mineração de ouro sobre o qual um índio rico os havia contado. No caminho, eles encontraram pessoas locais garimpando ouro perto da Flat River e se inspiraram neles para continuar a jornada. Alguns dias depois, a sorte finalmente apareceu e eles conseguiram extrair areia de ouro do riacho, e depois disso, decidiram voltar às pressas.
No entanto, no caminho de volta a embarcação foi engolida por um redemoinho e tanto o ouro quanto o resto da comida afundaram na água. Mesmo assim, os irmãos MacLeod conseguiram encontrar milagrosamente algumas pequenas peças de ouro e puderam mostrá-las aos habitantes da cidade. E ao retornarem para suas casas, logo em seguida eles planejaram a próxima viagem. Nessa viagem, eles seriam acompanhados por Robert Weir, um experiente engenheiro de minas. Porém, infelizmente a história deles acaba por aqui. Depois disso, ninguém mais os viu vivos. 3 anos depois, Albert e Charlie, 2 jovens da mesma família MacLeod, arriscaram suas vidas em uma jornada para encontrar seus irmãos. Os esqueletos dos 2 irmãos desaparecidos foram encontrados na parte superior do rio Nahanni do Sul, juntamente com algumas de suas roupas e um amuleto que estava usando. Desta vez, não havia lesões na cabeça. Mas o corpo do engenheiro de minas não foi encontrado. Uma das hipóteses relacionadas a esse incidente é que Robert Weir assassinou os irmãos MacLeod por causa de sua parte no dinheiro. Algumas pessoas afirmaram ter visto o engenheiro de minas foragido, e havia histórias de Weir vendendo ouro em cidades próximas. Entretanto, 2 anos depois, o corpo de Weir foi encontrado com um tiro na cabeça. Há muito tempo circulam rumores entre os habitantes locais de que Robert Weir perdeu a cabeça na taiga, matou seus companheiros e depois cometeu suicídio. E a pergunta para onde foi o dinheiro dos irmãos MacLeod acabou ficando sem resposta. A próxima vítima no Vale do Nahanni foi o garimpeiro sueco Jorgenson. Por sorte, em 1913, ele encontrou por acaso um veio de ouro. Então ele enviou um servo para informar seus amigos sobre suas descobertas, mas Jorgenson permaneceu lá para continuar seu trabalho. Quando seus amigos chegaram ao acampamento, tudo o que encontraram foram um local queimado e armas descartadas. O corpo de Jorgenson foi encontrado vários anos depois por caçadores perto do local onde ficava o acampamento. O seu esqueleto estava com a cabeça decapitada. Todas as teorias levaram à conclusão de que ele encontrou alguém na floresta por acaso, teve seu dinheiro roubado e foi morto. Entre 1921 e 1936, pessoas como John O'Brien, Angus Hall, Phil Powers, William Epler e Joseph Mulholland desapareceram no Vale dos Homens Decapitados. Algumas dessas pessoas foram encontradas sem cabeça algum tempo depois. Pouco tempo depois, o caçador Romberg desapareceu e, em 1945, um policial chamado Shebeck foi vítima desse vale. Alguns relatos também sugerem que, às raras ocasiões, garimpeiros audaciosos foram encontrados vivos. Essas pessoas estavam famintas, desorientadas, incapazes de sair do desfiladeiro por conta própria, loucas e vagando pelas florestas do Vale da Morte. A primeira hipótese. O que chamou a atenção daqueles que investigaram o incidente foi o fato de que pertences pessoais e barras de ouro foram deixados intactos perto do corpo decapitado. Esse fato levanta dúvidas sobre a teoria de que as vítimas morreram nas mãos de ladrões brutais. Outros acreditam que os garimpeiros morreram porque provocaram a ira de tribos indígenas desconhecidas. Disse que a tribo costumava decapitar ritualmente as cabeças daqueles que perturbavam a paz no vale. Muitos adeptos da pseudociência também apoiaram a teoria de que os garimpeiros morreram após um encontro com um homem da neve local, o Sasquatch. A primeira expedição a esse lugar perigoso foi formada em 1962 pelo professor Blake Mackenzie. No entanto, eles desapareceram e não foi possível encontrá-los nem em uma busca feita por um helicóptero. Mais tarde, Orville Webb e Thomas Pepe seguiram os passos da equipe de Mackenzie em uma expedição, mas eles também nunca mais retornaram. No outono de 1965, voluntários da Suécia e da Alemanha entraram no Vale do Parque Nahanni, mas seu paradeiro até hoje é desconhecido. Embora em várias ocasiões tenham desaparecido grupos de busca que se dirigiram ao vale de helicóptero para resgatar os acadêmicos, a verdade por trás delas também está envolta em mistério. Os únicos sobreviventes. No verão de 1972, uma grande expedição partiu para desvendar os mistérios do Vale dos Homens Decapitados.
O aventureiro Capitão Fiennes liderou uma equipe de expedição à qual se juntaram voluntários, soldados jovens e fisicamente aptos de Edimburgo e vários cinegrafistas da televisão britânica. O plano deles era levar um barco de borracha pelo rio até o Parque de Nahani e Virginia Falls para fazer pesquisas científicas. A equipe da expedição recebeu equipamentos de última geração para a época e a rota foi cuidadosamente estudada. Depois de uma descida difícil e perigosa pelo rio, os exploradores se lembraram de ter encontrado índios na comunidade de Nahani Butte. Naquela época, os índios da Colômbia Britânica eram oprimidos e haviam perdido a maior parte de sua cultura, sem poder lembrar dos seus passados. O que chamou a atenção da expedição foi que a maioria dos habitantes do assentamento estavam completamente embriagados. O próximo destaque da viagem foi o Vórtice do Diabo. Foi nesse local que o cinegrafista alemão, que havia filmado a paisagem do desfiladeiro, morreu em 1963. Os redemoinhos no meio do desfiladeiro eram uma visão assustadora, porém bela ao mesmo tempo. Em seguida, uma série de camadas de rochas descia até o fundo com florestas de pinheiros pendendo sobre os penhascos. Ao sair do desfiladeiro, a equipe de expedição encontrou um velho pote de vidro com um bilhete dentro. Descobriu-se então que a tripulação de um pequeno navio americano havia chegado aqui há 1 ano. No entanto, o bilhete não fazia menção sobre o paradeiro dos tripulantes. Depois de passar pela cachoeira e pela entrada do próximo labirinto, cercado por desfiladeiros, apareceu o sinistro Vale dos Homens Decapitados. O local era escuro mesmo à luz do dia, tanto que a expedição teve que disparar sinalizadores para conseguir se localizarem. Embora algumas pessoas estivessem apreensivas com essa expedição, felizmente nada aconteceu com os membros da expedição. Eles seguiram em direção ao som das cataratas da Virgínia, depois atravessaram os perigosos redemoinhos dos portões do inferno e foram recebidos com entusiasmo quando chegaram a Vancouver. Será que a razão por eles terem sobrevivido foi por causa de que eles foram com a finalidade de pesquisa científica somente e não pelo ouro e riqueza? As pesquisas no Vale entre os anos 1970 e 1980. O pesquisador americano de fenômenos anômalos Hank Mortimer se interessou por esse fenômeno bizarro no final da década de 1970. E então, um grupo de pessoas corajosas e resistentes dirigiu-se ao vale totalmente equipado. Alguns membros do grupo montaram um acampamento base, enquanto outros se dirigiram ao misterioso desfiladeiro. Eles se comunicavam por rádio. À noite, o técnico de rádio, Ray Wilson, relatou ao correspondente do campo, com a voz falhando, que havia testemunhado um fenômeno estranho. Em suas palavras, um vazio tinha emergido da rocha. Após essa transmissão, o grupo não respondeu novamente ao chamado de rádio. Logo depois disso, militares armados chegaram ao acampamento base da expedição, mas o local estava completamente deserto. E então, devido a incidente inexplicável, a equipe de expedição sentiram um terror muito grande e ficaram completamente abalados. 5 dias depois, um dos membros da equipe de expedição foi encontrado decapitado. Esses desaparecimentos misteriosos impediram por muito tempo que alguém explorasse essa terra notória. Até que estamos no ano de 1980. No mesmo ano, os jornalistas da revista alemã Spiegel organizaram uma viagem ao vale e decidiram ajudar a financiá-la. Os ex-militares americanos, que dominavam técnicas autênticas de sobrevivência em condições extremas, deveriam passar 1 mês viajando pela região. 3 dias depois, esses paraquedistas informaram pelo rádio que a área estava coberta por uma estranha neblina. Uma equipe de resgate foi procurá-los, mas essa equipe de resgate também parou de responder ao rádio. No início da década de 1990, um pequeno grupo de estudantes decidiram ir para o vale. Não é preciso dizer que esses jovens confiantes demais também foram adicionados à lista de vítimas do vale. A expedição de 1997 por uma equipe internacional. O medo que esse vale evocava era algo quase que supersticioso. Uma nova expedição de equipe internacional partiu para o enigmático Parque Nahani após meses de longa preparação. A expedição foi equipada com veículos blindados e equipamentos de última geração para filmagem e comunicação. Então parecia que tudo iria correr bem.
A equipe de expedição explorou esse local assombroso durante 2 dias. No início, o vale parecia tranquilo e sem problemas, sem nenhuma presença estranha. No entanto, no final do 3º dia, a equipe de expedição entrou em contato e informou que havia neblina e a visibilidade estava ruim. O exército foi mobilizado para vasculhar a área e uma busca detalhada foi realizada, mas o veículo blindado havia desaparecido sem deixar rastros. Assim, essa expedição internacional também foi engolida pelo sinistro Vale dos Homens Decapitados. Hipóteses contemporâneas sobre esse fenômeno. Posteriormente, alpinistas e viajantes ocasionalmente acabam se perdendo nos desfiladeiros do Parque Nahanni. Essas pessoas viram o Homem das Neves no vale em 2000, mas não conseguiram fotografá-lo. A história conta que o gigante peludo desapareceu rapidamente em uma das fendas da rocha. No momento, temos 2 hipóteses principais que são mais realistas. A primeira teoria é que todas as pessoas desaparecidas foram vítimas de assaltos, nos quais os ladrões esperavam os garimpeiros na floresta, roubavam seu ouro e deixavam seus corpos ao ar livre. No entanto, o que deixou muitos perplexos foi o fato de não haver um padrão fixo para os crimes. Até porque nem sempre o corpo era encontrado decapitado. Além disso, parece que os suspeitos não tinham interesse pelos pertences dos garimpeiros. Além do mais, se realmente existisse uma quadrilha de roubo, alguém dessa quadrilha já deveria ter sido encontrada. A segunda teoria defende a existência de uma tribo indígena não amigável no local. Os defensores dessa teoria acreditam que uma tribo selvagem decapitava estranhos que invadiam sua terra onde nasceram procurando ouro. Porém, essa teoria carece de credibilidade. Isso se deve ao fato de que nem todas as expedições eram garimpeiros de ouro, e se essas tribos existissem, teriam sido encontradas há muito tempo. Essas 2 hipóteses também não explicam como a expedição desapareceu sem deixar rastros, depois que estranhos relatos sobre a névoa espessa e do vazio lá fora chegaram. Há também uma interessante hipótese pseudocientífica de que em algum lugar desse vale há um portal secreto para o outro mundo. Ou seja, os exploradores acabaram entrando em um universo paralelo e nunca mais puderam voltar. Hoje em dia, centenas de turistas visitam o Parque Nacional Nahanni, mas as pessoas não se atrevem a descer até o sinistro Vale dos Homens Decapitados, por medo do que pode acontecer. O que realmente aconteceu nesse lugar, ou com as pessoas que desapareceram, continua um mistério não resolvido. Desvendar esse mistério do Vale do Parque Nahanni ficará por conta das futuras equipes de expedição que estão por vir ainda. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe sua curtida e compartilhe este vídeo nas redes sociais. Vamos nos encontrar em breve. Até mais!